Em outubro de 1929, bilhões de dólares simplesmente viraram pó, assim, do dia para a noite. A razão? Bom, o mercado financeiro inteiro estava basicamente jogando uma partida de pôquer de olhos vendados. Exatamente, era um caos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Mergulho Profundo nas Fontes. Hoje é dia 9 de maio de 2026. E um detalhe bem importante para nossa audiência, o levantamento documental que baseia toda a nossa investigação de hoje foi finalizado agora mesmo, também neste mês de maio de 2026. Isso aí. Isso garante que o debate que a gente traz hoje chega com total atualidade e muito rigor técnico. E a nossa análise carrega o título oficial de O que é a análise fundamentalista? Exato. E hoje a gente vai sair desse cassino da especulação pura e entender a ciência por trás da avaliação de empresa, sabe? Vamos viajar desde a quebra da Bolsa de 29 até os vieses psicológicos que sabotam as nossas decisões hoje. Tudo isso revelando como grandes mentes separam o que é valor real do que é só um preço piscando na tela. Mas antes, claro, este episódio é um oferecimento do canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. E aproveitando o gancho, fica o nosso imenso agradecimento à audiência pela companhia constante de sempre. É a curiosidade de quem nos escuta que move essas nossas investigações, né? Com certeza. Então, por favor, lembrem de curtir, se inscrever nas plataformas, deixar seus comentários. Esse engajamento é o combustível para a gente continuar trazendo esse nível de pesquisa para vocês. Perfeito. Bom, vamos direto ao ponto então, porque aquela imagem do cassino da década de 20 não sai da minha cabeça. É forte, né? Muito. Porque assim, antes de 1934, investir era basicamente apostar no escuro. O pessoal comprava papéis seguindo, sei lá, tendência, o boato do engraxate da esquina, sem saber se a empresa sequer gerava algum lucro real. Sim, era bem isso. Estar na bolsa era sentar numa mesa de apostas, sem conhecer as regras do jogo. Era assim mesmo. A literatura financeira que a gente analisou confirma exatamente esse cenário de tipo terra sem lei. Nas décadas de 1910 e 1920 lá nos Estados Unidos, não existia uma distinção formal entre o que era um investimento prudente e o que era especulação frenética. Tudo a mesma coisa. O público injetava dinheiro no mercado movido puramente pela euforia daquele crescimento industrial sem precedentes. Ninguém mesmo, se dava ao trabalho de abrir as demonstrações contábeis. Nossa. E o resultado disso foi a criação de um ecossistema super frágil, exposto a riscos sistêmicos assim colossais, sem nenhum freio metodológico. E a conta chegou, né? Chegou na forma da Grande Depressão, varrendo fortunas, e foi justamente nos escombros desse colapso que o mercado financeiro precisou parar e criar uma ciência. Tipo, alguém tinha que botar ordem na casa. Exato. E essa missão coube a Benjamin Graham e David Dodd. Os pais da coisa toda. Isso. 2 professores lá da Columbia University, que em 1934 publicaram o livro Security Analysis. E olha, esse não é só um livro, tá? É meio que a carta magna da análise fundamentalista. A base de tudo. Eles olharam para o abismo de 1929 e diagnosticaram o problema central ali, que era a confusão entre preço e valor. Pela primeira vez, eles estabeleceram que uma operação de investimento requer análise exaustiva, promete a preservação do capital e, claro, um retorno adequado. Entendi. E qualquer coisa fora dessa tríade aí é o quê? É pura especulação. Tá. E o pilar de tudo isso, pelo que eu entendi lendo as fontes, é o famoso conceito do valor intrínseco. Isso mesmo. Eles cravaram que, por exemplo, uma fábrica de tijolos tem um valor real baseado no que ela produz, no maquinário que ela tem lá dentro, na geração de caixa. Esse valor intrínseco existe independentemente das ações dessa fábrica estarem despencando ou disparando no pregão daquele dia. Perfeito. O preço da tela é ruído, né? O valor intrínseco é que é o sinal verdadeiro. É exatamente essa a lógica. Só que aí o desafio prático era o seguinte: como que a gente protege o capital sabendo que o cálculo desse valor não é uma ciência exata? Porque não dá para prever tudo com precisão milimétrica. Exato. E a resposta do Graham para isso foi a margem de segurança. A instrução dele era bem clara: comprar ativos por um preço muito, mas muito abaixo da estimativa do tal do valor intrínseco. Para ter uma folga. Isso. Se a sua estimativa estiver errada,
Ou se uma crise imprevisível atingir aquele setor do nada, esse desconto enorme atua como um colchão de absorção de impacto. Sabe, eu gosto de imaginar essa margem de segurança como se fosse a construção de uma ponte. Como assim? Tipo, se os engenheiros sabem que a ponte precisa suportar caminhões de, digamos, 10 toneladas, eles não projetam a ponte para aguentar 10 toneladas cravadas. Eles projetam para suportar 30 toneladas. Ninguém é louco de dirigir numa ponte que aguenta exatamente o peso do seu carro e nada mais. Nossa, ótima analogia. É exatamente isso. E para explicar o motivo dos preços caírem tanto a ponto de criarem essa margem gigante na bolsa, o Graham trouxe para o mundo, num livro de 1949, a figura que eu acho genial do senhor mercado. Ah, o famoso senhor mercado. A metáfora do sócio maníaco depressivo. Sim, essa metáfora é brilhante para ilustrar a irracionalidade que a gente enfrenta. Para nossa audiência visualizar, imagina que vocês tenham um negócio em parceria com esse tal de senhor mercado. E todo santo dia ele bate na porta oferecendo comprar a sua parte ou vender a parte dele. Uhum. Só que em dias de euforia, quando ele está tomado por um otimismo cego, ele cobra preços astronômicos. Já em dias de pânico, achando que o mundo vai acabar amanhã, ele implora para vender tudo a preço de banana. Exatamente. E a regra de ouro da análise fundamentalista aí é que o senhor mercado está lá para servir o investidor e não para guiar o investidor. Boa. O humor dele é que dita a oportunidade de compra ou de venda, mas isso jamais altera o valor intrínseco do negócio em si. Então, se ele acorda em pânico e oferece ações de uma empresa super sólida por uma fração mínima do que elas realmente valem, o que o analista faz? Ele aciona a margem de segurança dele e compra. Faz todo sentido. Mas olha só, a história não parou no Graham, né? O método dele era procurar essas empresas largadas na rua, tipo ponta de charuto que o pessoal chama, que às vezes valiam mais mortas, sendo liquidadas, do que vivas operando. Sim, o famoso estilo cigar butt. Isso, mas como é que essa filosofia evoluiu para essa busca moderna por empresas excelentes, essas gigantes que dominam o mundo hoje? Então, essa ponte evolutiva foi construída por um cara chamado Philip Fisher, lá em 1958, com a obra Common Stocks and Uncommon Profits. O Fisher percebeu que focar apenas em empresas baratinhas, as pontas de charuto, ignorava negócios que eram extraordinários. Ele subiu o sarrafo, digamos assim. Exato. Ele adicionou a dimensão qualitativa na análise. O argumento dele era bem contundente. Ele dizia que uma empresa com vantagens competitivas duradouras, com pesquisa e desenvolvimento fortes e uma governança excepcional, tudo isso justifica você pagar um preço aparentemente mais alto hoje. Porque o crescimento compensa depois. Isso. O crescimento futuro do lucro vai compensar esse prêmio que você pagou a mais. E o que me chama muita atenção é que o Fisher não era um rato de biblioteca, daquele tipo trancado no escritório olhando planilha o dia todo. Ele inventou o método Scuttlebutt. O famoso método investigativo. O Scuttlebutt. Ele dizia que ir para a rua era essencial. Sim, o Fisher argumentava que as demonstrações financeiras refletem só o passado, o retrovisor da empresa. Para entender o futuro, o analista tem que ir para a rua mesmo. Conversar com as pessoas? Exato. Conversar com os clientes da empresa para saber se o produto é realmente essencial para eles, falar com fornecedores para checar se a empresa paga em dia, se é parceira, e até entrevistar ex-funcionários para conseguir mapear como é a cultura lá dentro de verdade. Caramba, uma investigação completa. E essa fusão magistral entre a matemática mais dura do Graham e esse foco na qualidade investigativa do Fisher foi o que imortalizou a estratégia do Warren Buffett, né? Com certeza. O próprio Buffett documentou abertamente que mudou a estratégia dele graças a isso. Ele abandonou a ideia de comprar empresas medíocres a preços maravilhosos para focar em comprar empresas maravilhosas a preços razoáveis. É uma mudança de chave absurda. Mas ok, vamos descer um pouco para a casa das máquinas agora. Se hoje a gente quer avaliar uma dessas empresas maravilhosas, qual é a mecânica real por trás disso? Porque a gente ouve falar muito sobre modelos super complexos, planilhas gigantescas. Como que a gente traduz o cálculo moderno do valor intrínseco? Bom, a sistematização definitiva disso, que basicamente virou padrão nos grandes fundos e na academia,
é um modelo de fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. Certo. Ele foi amplamente difundido por nomes como Asworth Amadora. A premissa central é de uma lógica irrefutável. O valor de um ativo produtivo hoje é exclusivamente a soma de todos os fluxos de caixa futuros que ele vai gerar até o fim da vida útil dele. Mas trazidos para o presente, né? Exato, trazidos para o valor presente através de uma taxa de desconto. Tá, peraí. Vamos pausar aqui só para garantir que todo mundo acompanhe a lógica. Se eu compro uma fábrica de limonada hoje, o valor dela não é, sei lá, a madeira da barraca e o espremedor de limão. O valor dela é todo o dinheiro livre que ela vai colocar no meu bolso nos próximos 10 anos. Isso, dinheiro que efetivamente sobra. Mas eu não posso simplesmente somar esse dinheiro do futuro de forma reta, porque o dinheiro perde valor no tempo por causa da inflação e também tem o risco do negócio dar errado no meio do caminho. Exatamente. E é aí que entra a função da taxa de desconto, que os analistas chamam tecnicamente de o ACC, o custo médio ponderado de capital. WAC. Isso. O analista projeta as receitas da barraca de limonada, subtrai todos os custos operacionais, os impostos e o que precisa ser reinvestido no próprio negócio. O que sobra disso é o fluxo de caixa livre. O dinheiro que vai para o bolso. Sim, mas como R$ 100 daqui a 5 anos não compram a mesma coisa que R$ 100 hoje e ainda existe o risco da sua barraca falir, o ACC meio que pune esses fluxos futuros com base nesse nível de risco. Entendi. E como a empresa teoricamente não morre lá no ano 10, o analista calcula também um valor terminal, que representa a perpetuidade do negócio. E isso também é descontado a valor presente. Olha, o modelo é fascinante, mas eu estava lendo as notas das fontes e fica muito claro que isso não é uma ferramenta de tamanho único, sabe? Avaliar uma siderúrgica enorme com máquinas gigantescas é totalmente diferente de avaliar um banco. Nossa, completamente diferente. Porque, por exemplo, a métrica tradicional da indústria é o EBITDA, que é a geração de caixa operacional. Mas tentar aplicar EBITDA num banco é, pelo que vi, um erro grosseiro. É um erro estrutural gravíssimo. O EBITDA dá médio desempenho antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Na indústria padrão, o juro é uma despesa financeira, um custo. Certo. Mas para um banco, o dinheiro é a própria matéria-prima. O juro que ele paga para o depositante e o juro que ele cobra no empréstimo são a própria operação do negócio. Então, para bancos, a literatura foca em outras coisas, tipo o índice de Basileia. O que seria isso? É um índice que aponta a proporção entre o capital próprio da instituição e os riscos que ela tomou no mercado, garantindo a solvência do banco. E a avaliação de preço é frequentemente feita através do múltiplo PVPA, que é o preço sobre valor patrimonial. Ah, medindo o prêmio pago sobre o patrimônio líquido contábil. Exatamente. E quando a gente entra no setor de seguros, as fontes detalham muito o conceito de float. E lendo sobre isso me parece quase como um passe livre para imprimir dinheiro de graça. Como é que funciona isso? O float é incrível, ele é o coração da lucratividade em seguros. Imagina que dezenas de milhares de clientes pagam os prêmios do seguro de carro deles todo mês. A seguradora acumula um volume colossal de capital, mas ela só vai desembolsar esse dinheiro se e quando ocorrerem os acidentes lá no futuro. E a maioria não bate o carro ao mesmo tempo. Exato. Esse intervalo de tempo cria uma verdadeira montanha de dinheiro que pertence tecnicamente aos segurados, mas fica em posse da seguradora para ser investido. É uma alavancagem poderosa, sabe? E muitas vezes com custo zero, né? Custo zero ou até negativo, e gerando rendimentos contínuos para a seguradora. É brilhante. Muito forte. E tem outro setor com particularidades únicas, que é o imobiliário. Os chamados REITs, lá nos Estados Unidos, ou os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. Sim, os FIIs. Nesses casos, o analista meio que abandona o lucro líquido tradicional e olha para o SFFO, Funds from Operations. Por que essa mudança de métrica? Porque a contabilidade tradicional obriga a registrar a depreciação nos imóveis como uma despesa que reduz o lucro no papel. Mas pensa bem, um prédio super bem localizado geralmente não perde valor na vida real com o tempo, da mesma forma que um maquinário de fábrica perderia. Pelo contrário, às vezes até valoriza, né? Exato. Então essa depreciação é apenas contábil. Não sai dinheiro de verdade do caixa da empresa imobiliária.
O FFO ajusta o lucro somando essa depreciação de volta na conta, mostrando a verdadeira capacidade que o fundo tem de pagar dividendos. Tá, tudo fazendo sentido até aqui. Mas e as empresas de tecnologia? Porque aí a lógica parece que vira de cabeça para baixo de vez. A gente tem empresas gigantescas que não reportam lucro durante anos e anos, focando só em crescimento acelerado. É um bicho diferente. Se um analista tentar usar a relação preço sobre lucro, o clássico PL que todo mundo conhece, ele não encontra nada, porque o lucro é inexistente ou negativo. O modelo de tecnologia foca pesado na aquisição. Nas empresas digitais de alto crescimento, o analista não está olhando a eficiência de uma fábrica. Ele está olhando a eficiência da empresa em capturar novos usuários. As métricas operacionais vitais aí são o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, e o LTV, que é o valor do ciclo de vida do cliente. Para a nossa audiência visualizar isso de forma simples, é como se a empresa de tecnologia estivesse fabricando usuários em vez de produtos físicos. Boa comparação. O CAC é tipo todo o custo de marketing e vendas para convencer alguém a assinar a plataforma. Digamos que custou R$50 para trazer esse cliente. E o LTV é quanto dinheiro essa pessoa vai pagar de mensalidade durante todos os anos em que ela continuar usando o serviço. Isso. Então, se ela pagar R$300 ao longo do tempo, a matemática fecha lindamente, mesmo que a empresa dê prejuízo no primeiro mês. Exatamente. E a relação entre esses dois indicadores, o LTV sobre o CAC, é o que determina se aquela queima de caixa no presente faz sentido ou não. Outra regra de ouro para esse setor que a gente encontrou nas fontes é a regra dos 40. Regra dos 40? Isso. Os fundos de Venture Capital avaliam que a soma da taxa de crescimento anual das receitas, somada com a margem operacional de lucro, deve ser igual ou superior a 40%. Ah, entendi. Então, se uma empresa de software cresce a base de clientes em 50% ao ano, mas ela perde 10% de margem no processo, a soma é 40%. O mercado tolera esse prejuízo hoje porque a agressividade para dominar o mercado vai compensá-la no longo prazo. Muito interessante. Mas olha, agora eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui na nossa conversa. Manda. Eu ouço toda essa explicação técnica sobre projetar 10 anos de fluxos de caixa, calcular valor terminal perpétuo, encontrar o AC milimetricamente perfeito, e me parece que isso tudo exige que o analista seja um profeta, sabe? Sim, eu entendo. Se o modelo depende de tantas premissas do futuro que ninguém conhece, não é incrivelmente subjetivo? Pensa comigo. Se o analista mudar a estimativa de crescimento lá do ano 8 de 3% para 4%, o valor final da empresa no presente não muda completamente na planilha? Muda completamente. E a academia reconhece abertamente essa fragilidade. A literatura que a gente analisou, especialmente o trabalho de Stephen Pamman, critica muito a dependência excessiva dessas projeções. Ele bate forte nisso, né? Bate sim. O modelo de fluxo de caixa é matematicamente impecável, mas ele tem o que a gente chama de alta sensibilidade aos inputs. O maior problema reside justamente no valor terminal, que frequentemente representa mais da metade, às vezes até muito mais, do valor total calculado da empresa. Ou seja, a maior parte do valor está num futuro que a gente não faz ideia se vai acontecer. Exato. Um pequeno excesso de otimismo na taxa de crescimento perpétuo lá na ponta transforma um negócio comum numa mina de ouro no papel. O analista, nesses casos, não está descobrindo valor. Ele está apenas expressando o próprio otimismo dele em formato de matemática. E o Pemman ainda alerta para os problemas da própria contabilidade em si, né? Os números do passado que alimentam essa planilha podem estar mascarados. As chamadas armadilhas contábeis. O lucro reportado não é um dado da natureza, é uma construção baseada em regras humanas. Uma empresa pode usar métodos de reconhecimento de receita bem mais agressivos para antecipar ganhos ou capitalizar despesas de pesquisa para inflar artificialmente o lucro do trimestre atual. Uma maquiagem. Isso, uma maquiagem lícita, mais perigosa. O analista fundamentalista precisa ler nas entrelinhas e desativar essas bombas antes de jogar os números no modelo. E além desse microambiente da empresa, ainda existe a maré do cenário macroeconômico, que afeta todo mundo. Vamos pensar num ambiente de juros altos, que é uma realidade super cíclica no mundo todo, e no Brasil nem se fala.
Nem me fale. O que acontece com toda essa matemática elegante quando a taxa de juros do país dispara? Olha, os juros funcionam como a gravidade nas finanças. Quando as taxas de juros sobem, a taxa livre de risco aumenta, puxando a taxa de desconto, o tal do WAC, lá para cima. Fica mais caro. Sim. E matematicamente, dividir os fluxos de caixa do futuro por uma taxa maior esmaga o valor presente do ativo. As empresas que mais sofrem com isso são justamente aquelas de alto crescimento, as de tecnologia que a gente estava falando, que prometeram entregar montanhas de dinheiro apenas no futuro distante. Faz sentido. A promessa fica muito cara para segurar. Quando a gravidade dos juros aumenta, o peso de esperar esse futuro se torna insustentável no preço de tela hoje. Isso nos leva diretamente aos perigos escondidos, as famosas armadilhas de valor, ou value traps. Porque às vezes o mercado precifica uma empresa lá embaixo, o indicador preço sobre lucro fica minúsculo e, olhando rápido, parece o negócio do século. Esse é o alerta máximo do investidor de valor. Uma empresa negociando a múltiplos historicamente muito baixos pode parecer uma baita pechincha ditada pelo senhor mercado num dia de depressão dele. Mas, frequentemente, o mercado está certíssimo em precificar abaixo. Não era um erro do mercado. Não. Aquele preço reflete um declínio estrutural profundo. Pensa, por exemplo, numa rede global de locadoras de vídeo no início dos anos 2000. A clássica blockbuster da vida. Isso. Parecia incrivelmente barata comparado ao patrimônio físico que tinha de lojas, mas a vantagem competitiva dela estava sendo aniquilada pelo streaming. Comprar uma value trap é basicamente apostar num cubo de gelo derretendo sob o sol do meio-dia. Nossa, ótima imagem. E toda essa incerteza na matemática, nos fundamentos, nos cenários, cria uma transição natural para a grande batalha intelectual das finanças que a gente encontrou nas fontes. A eterna discussão. Sim. Porque se projetar o fluxo de caixa é tão falho e a contabilidade tem tantas armadilhas, surge uma pergunta avassaladora. Será que a gente deveria sequer tentar achar falhas nos preços das ações? Será que o mercado, com milhões de pessoas supercapacitadas processando dados o dia todo, já não sabe precificar tudo corretamente o tempo todo? Então, essa é justamente a fundação da hipótese de eficiência de mercado, formulada pelo Wilding Fama lá em 1970, um trabalho que inclusive rendeu o prêmio Nobel a ele. Pesado. E o que diz a teoria? A teoria argumenta que, em mercados líquidos e transparentes, os preços das ações refletem de forma instantânea e plena todas as informações públicas que estão disponíveis. Tipo, saiu a notícia, já está no preço. Exato. Se sai uma notícia sobre uma nova tecnologia de baterias, em milissegundos os algoritmos e os grandes fundos já ajustam o preço da montadora. A conclusão do Fama é dura para os fundamentalistas. Ele diz que o esforço de tentar encontrar ações descontadas é inútil. Você nunca vai ter um ganho extraordinário consistente sem assumir um risco que seja proporcionalmente maior. Mas aí as fontes trazem a virada comportamental da história, que eu achei fantástica. A teoria do Fama supõe que os investidores são agentes perfeitamente racionais, tipo umas calculadoras ambulantes. E a gente sabe que na prática... Mas não é assim, nem de longe. E é aqui que entram Daniel Kahneman e Amos Tversky, em 1979, destruindo a ideia da racionalidade perfeita. Com certeza. As finanças comportamentais provaram empiricamente que o ser humano não é um processador de dados frio e objetivo. As nossas decisões financeiras são frequentemente governadas por atalhos emocionais e vieses cognitivos muito profundos. O lado psicológico pesa mais. Pesa muito. O Kahneman dissecou isso de forma brilhante, mapeando os defeitos operacionais do nosso pensamento. Como, por exemplo, a incrível irracionalidade de como a gente lida com as perdas e ganhos nas nossas próprias carteiras de investimento, né? A aversão à perda, que é o viés mais destrutivo documentado por eles. A dor psicológica que o investidor sente ao perder R$1.000 é 2 vezes mais intensa do que a alegria de ganhar esses mesmos R$1.000. Nossa, o dobro da intensidade. Sim, o medo domina a matemática. E isso gera o clássico efeito de disposição. Que é aquele comportamento irracional de tipo,
Vender rapidamente as ações que estão subindo, apenas para garantir o lucro e sentir aquela vitória imediata, mas a pessoa se recusa terminantemente a vender as ações que estão despencando. Uhum. A pessoa segura o investimento perdedor para sempre, porque realizar o prejuízo ali no botão de venda significa admitir o erro para si mesmo. É o ego falando mais alto. E os vieses não param por aí. Existe também o viés de confirmação, onde o analista se apaixona pela tese dele sobre uma empresa e passa a ignorar solenemente qualquer notícia negativa ou balanço ruim que vá contra a ideia inicial dele. Fica cego para os riscos. E existe também o excesso de confiança. Aquela arrogância de achar que a sua estimativa pessoal do fluxo de caixa daqui a 10 anos é milimetricamente precisa e o resto do mercado está todo errado. E olha só, se a gente voltar lá para o começo da nossa análise hoje, esses vieses que você citou são literalmente o senhor mercado em ação. Exatamente. As finanças comportamentais são a explicação científica e psicológica de por que o mercado é esse ser maníaco-depressivo. A ineficiência, o pânico exagerado e a euforia cega nascem desses bugs cerebrais que foram mapeados pelo Kahneman. É a síntese perfeita desse debate todo. E olha, essa controvérsia acadêmica ainda está bem acesa. O Fama e o Kenneth French, mais tarde, até tentaram defender o mercado eficiente com o modelo de 3 fatores, sabe? Tentando rebater as críticas. Isso, alegando que o histórico de ações baratas renderem mais ocorreu simplesmente porque elas eram negócios mais arriscados por natureza, e não porque o mercado errou no preço inicial delas. Mas os fundamentalistas clássicos nunca aceitaram muito bem essa justificativa do risco, certo? Jamais aceitaram. O Warren Buffett publicou em 1984 um artigo devastador chamado Os Superinvestidores de Graham and Doddsville. Nele, o Buffett listou vários gestores que bateram o mercado por décadas seguidas, e todos eles usando exatamente a mesma metodologia de valor. Não podia ser só sorte. Impossível se só sorte por tanto tempo. Acadêmicos como o Joseph Laconichock reforçaram isso com dados empíricos robustos, mostrando que o mercado comete erros sistemáticos, sim. As multidões extrapolam o passado recente, achando que as empresas vencedoras de hoje vão crescer a taxas absurdas para sempre, enquanto exageram num pessimismo irreal sobre empresas sólidas que passem por dificuldades passageiras. E é exatamente nessa fratura emocional, nesse buraco, que a análise fundamentalista consegue capturar o valor real. Exatamente aí. Fantástico. E olha, isso me deixa com uma reflexão provocativa final para quem nos ouve agora. Pensem o seguinte: a gente vive numa era em que a inteligência artificial já consegue processar cada nota de rodapé de milhões de balanços globais, consegue calcular múltiplos complexos e rodar milhões de cenários daquele modelo de fluxo de caixa descontado em uma fração de segundo. Uhum. A máquina já venceu na matemática, isso é fato. Mas será que o verdadeiro diferencial do futuro para encontrar o real valor intrínseco vai depender de resgatar o método Scuttlebutt do Philip Fisher? É uma boa pergunta. Aquela investigação orgânica nas ruas, sabe? A intuição ao olhar no olho de um CEO numa entrevista e a leitura fina do comportamento humano que algoritmo nenhum, pelo menos por enquanto, consegue replicar. Fica aí algo para nossa audiência pensar. Nossa, é o grande desafio que separa a ciência financeira dura da arte de investir de fato. E, bom, antes de encerrarmos nosso mergulho de hoje, nós temos aquele nosso compromisso inegociável com a transparência e a responsabilidade. Fundamental. Lembrando sempre, pessoal, esse material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não apresentamos nenhum viés ideológico e este episódio não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a revisões e desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Toda decisão deve ser precedida de análise criteriosa pelo próprio investidor. Esse rigor técnico é o que nos protege e guia o nosso trabalho aqui. E olha, agradecemos imensamente o tempo, a atenção e a curiosidade de todos que nos acompanharam até o fim dessa nossa investigação profunda. O mercado financeiro é tipo um quebra-cabeça infinito. Mas com as ferramentas certas, as peças começam a fazer sentido.
Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês? Fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!